Hoje eu quero falar e quero trazer novamente um assunto recorrente em nossa igreja, porque eu julgo extremamente importante, uma vez que a Bíblia trata disso amplamente, onde nós precisamos exercer a batalha espiritual todos os dias. Irmãos, não é um assunto que você pratica em dias isolados e pontuais, quando você está vivendo uma situação mais grave, mais necessitada. A guerra espiritual ela precisa ser exercida todos os dias, porque o nosso inimigo ele não dorme, ele não para. Uma das suas funções básicas é roubar, matar e destruir. Ele é incansável, ele vai tentar se opor à minha vida e à sua vida todos os dias. Eu não tenho dúvida em dizer que muitos cristãos ainda não estão vivendo o melhor de Deus, aquelas promessas poderosas que Deus tem nas Escrituras, porque não conseguem desempenhar uma boa guerra espiritual, não fizeram dessa instrução da palavra de Deus algo corriqueiro, cotidiano na sua vida. Assim como você come, toma banho, faz sua higiene pessoal, a guerra espiritual, ela precisa estar cravada nas nossas devocionais, nos nossos momentos íntimos com Deus, para que Ele possa arrebentar com os grilhões de Satanás. Irmãos, nós não podemos ignorar a existência de um inimigo que tenta se opor à minha vida e à sua vida, desde o dia em que nós aceitamos Jesus como Senhor. Se Ele é real, se Ele existe e se Ele se opõe a tudo que Deus deseja fazer na minha vida e na sua vida, é claro que nós temos que nos levantar contra Ele, combatê-lo ferrenhamente, mandar sair, mandar embora, a fim de que as bênçãos de Deus cheguem até as nossas vidas. Em muitas situações, a passividade no reino de Deus, ela pode ser aceita, mas em muitas outras, a passividade, ela pode ir contra você e trazer malefícios à sua vida. Quem já entendeu e pratica a guerra espiritual, sabe o que eu estou falando, da necessidade de você enfrentar as forças espirituais do mal, a fim de você prevalecer contra ela e ter todos os benefícios de Deus na sua vida. Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso de número 4. E você que veio hoje de manhã está de parabéns, em meio a tanta chuva e tudo, você se deslocou da sua casa, veio à igreja, porque você precisa de alguma coisa ou veio prestar esse culto razoável a Deus, esse culto honesto e verdadeiro da sua parte. 2 Coríntios 10, capítulo 4, a Bíblia diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. Vamos repetir todos juntos, a despeito da divergência da tradução. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, diga, não são carnais. Não são humanas, não são naturais. Você precisa tomar armas espirituais contra um inimigo espiritual, a despeito de você não enxergar, não ver o seu inimigo, não significa que ele não exista. Porque a gente é muito voltado aos sentidos, aos 5 sentidos, à visão, ao toque, ao olfato, e às vezes por não enxergar, muitas vezes nós desprezamos a existência do nosso inimigo e não vamos contra ele. Por outro lado, nós vemos na Bíblia uma série de textos muito amplos, falando da existência de Satanás e dos seus demônios. É engraçado que esse texto fala, porque as armas da nossa milícia. Quando fala-se em milícia, a gente lembra logo do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia do que significa milícia, milícia significa arte e prática da guerra. Então você vai ter que entender dessa arte, dessa prática da guerra, do que envolve essa guerra, o que é necessário fazer para prevalecer nessa batalha, nessa luta, nesse confronto entre você e o inimigo. E é claro que Deus sabia, irmãos, que nem eu e nem você seríamos páreo
para um ser espiritual. Ele sabia que a gente não teria capacidade de prevalecer contra o ser espiritual. Por isso, o texto de Paulo está dizendo, olha, presta atenção, as nossas armas, elas não são humanas, naturais, carnais. Para prevalecer nessa guerra, nessa prática de guerra, você precisa tomar armas sobre-humanas, sobrenaturais, contra esse grande inimigo. Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse a Deus pedindo, Senhor, me ensina hoje a pelejar, me coloque nessa guerra de maneira legítima, querendo ou não, olhem para mim, querendo ou não, você está nessa guerra. Pastor, não estou afim de entrar nela não, você já entrou quando aceitou Jesus. Pastor, eu sou contra esse negócio de guerra, eu também sou contra, mas contra Satanás, todos nós entramos, querendo ou não, no momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A Bíblia diz que nós saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Você estava em trevas quando não tinha aceitado, estava sob a tutela do inimigo, estava sob a direção do inimigo, e depois eu quero reforçar isso com alguns textos bíblicos, mas antes eu quero que você ore a Deus. Se dirija a Ele. Espírito Santo, nós, de comum acordo, estamos na Tua casa, estamos para Te adorar, para Te bendizer, para Te exaltar. Estamos aqui para aprender um pouco mais do Senhor e da Tua palavra. Por isso nós nos colocamos inteiramente à disposição do Teu Espírito, para que Ele possa nos guiar a toda a verdade, nos ensinar como prevalecer contra as astutas ciladas de Satanás. Nós queremos declarar o nosso amor por Ti e queremos Te pedir, ajuda-nos a prevalecermos sempre contra Satanás. Que as armas poderosas em Deus possam ser sempre suficientes nessa batalha, pois nós cremos na suficiência do Senhor e na força do Seu poder. Nós oramos sempre agradecidos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Eu também quero ler um texto muito específico de batalha espiritual, e você vai poder fazer um link nessas duas coisas quando estiver falando de batalha espiritual. Efésios capítulo 6, verso de número 10, a Bíblia diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Diga, a minha luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando você entende que a sua luta não é contra uma pessoa ou contra um grupo, você precisa saber para onde você deve voltar a sua atenção, para onde você deve canalizar a sua oração. E a Bíblia é muito clara, dizendo que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mostrando a necessidade de você aplicar sempre a palavra de Deus nessa batalha. Existe um mundo espiritual que, embora não possamos ver, tem influência poderosa sobre a minha vida e a sua vida. Tem influência direta e indiretamente. Quem entendeu esse princípio pode fazer melhor uso das ferramentas de Deus e se beneficiar de tudo aquilo que Deus disse que faria a meu respeito e a seu respeito. Muitos benefícios ainda não desceram sobre milhares de pessoas, porque elas não entenderam que precisa se fazer uma guerra espiritual. Irmãos, há um conceito na física que diz que toda ação, ela gera uma reação.
No mundo espiritual, isso também se aplica, isso também é verdade. Toda ação, ela gera uma reação. E você precisa ficar entendido e consciente dessa realidade espiritual. Enquanto eu estou passivo, talvez muitas coisas deixem de acontecer na minha vida. Uma ação de prosperidade, uma saúde, uma alegria, porque nós estamos lidando, irmãos, com espíritos malignos. E quando nós lidamos com isso, você precisa levar em conta e em consideração a inteligência desses espíritos malignos que têm anos, milênios de cultura, de vivência e sabem muitas coisas e podem facilmente nos atingir. Por isso nós contamos sempre com os anjos e com as ferramentas sobre-humanas para não desfalecermos em qualquer tipo de batalha ou situação. A Bíblia diz que o homem é escravizado pelas forças do mal. Preste atenção em Efésios capítulo 2, versos 2 e 3. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Irmãos, antes de aceitar Jesus, tanto eu quanto você, todos nós, éramos guiados pelo príncipe da potestade do ar. Ninguém tinha noção. Os nossos olhos estavam lacrados, cegos, impedidos de ver a realidade da vida como ela é de fato. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vos resplandeça a luz do Evangelho. O que o diabo fez, irmãos? Cegou os nossos olhos e cegou o nosso entendimento de entender quem Deus é e o que Ele pode fazer por nós. Isso é uma estratégia. Quando você conversa com o ímpio, fala das coisas de Deus, ele caçoa, ele faz chacota. Não, larga de ser besta, rapaz. Você vai para a igreja para enriquecer pastor. Tudo isso é uma estratégia do inimigo, cegando o entendimento dessas pessoas para que eles não compreendam a verdade do Evangelho. Quando fala-se santidade, falou, o que é isso? Você tem que pegar todas que passam pelo seu caminho. Isso não existe, você é um homem, você tem necessidades. Eles não conseguem entender, irmãos, a extensão da palavra santidade. Por quê? O Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas, impediu eles de entenderem as verdades absolutas da palavra de Deus. Por isso que você não pode entrar em atrito com esse tipo de gente, porque eles não vão entender, eles não vão compreender as verdades que você já entendeu pelo Espírito de Deus. Quando você está pegando o ímpio e vai discutir, irmãos, ele tem tanta coisa para falar. Ele vai dizer que você não é inteligente, que você é burro, que você é isso, que você é carola, que você não entendeu nada, que tem gente enganando. O que é isso? O Deus desse século está fazendo com que as fortalezas estejam estabelecidas. E o que são fortalezas? Pensamentos negativos que se alojam na mente das pessoas. É isso que Paulo está dizendo, mas sim poderosos em Deus para destruição das fortalezas, desses pensamentos negativos que se instalam na mente de milhares e milhares de pessoas. Seguindo o texto de Efésios capítulo 2, verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Fazíamos ou não? Irmão, dava na telha, a gente fazia, bebia, prostituía, fumava, sem se preocupar se aquilo é ou não pecado, sim ou não? Nós fazíamos a inclinação da nossa própria vontade. Hoje, talvez você possa ter uma ou outra inclinação que ainda não seja de Deus, mas que você faz o quê? Você o quê? Controla, você domina, irmãos. A Bíblia diz, eis que o pecado já está o quê? À porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Pastor, o pecado é forte mesmo. Não, irmão, Deus te deu condições para dominar, para resistir ao pecado.
O problema é que as pessoas não têm essa força em si, essa força natural de resistir, muitas vezes, o erro, o pensamento negativo, errado. Sabe por quê? A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, sujeitai-vos a Deus. A primeira coisa que todo cristão precisa entender é essa sujeição. Sujeite-se a Deus, você ganhará força para quê? Para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O problema é que as pessoas não se sujeitam a Deus, tampouco às suas regras. Por isso não tem força suficiente, irmãos, para rejeitar a tentação do inimigo. Mas olha o que Pedro está dizendo: sujeitai-vos a Deus. Quando você se sujeita a Ele, você tem força para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então vem pensamento, vem ideias, vem sentimentos que às vezes, não consigo, você dá vazão a eles. Mas se você começar a entender o que a Bíblia diz a esse respeito, você vai começar a filtrar os seus pensamentos. Você vai começar a filtrar as coisas que você pode pensar, que você pode enxergar, que você pode fazer. Você vai ter forças para dizer, isso não cabe hoje. Olha como a Bíblia, ela é maravilhosa, ela é fantástica. A palavra de Deus diz todas as coisas, digam todas as coisas. Todas as coisas me são lícitas, corretas, mas porque eu tenho um compromisso com Deus, porque eu tenho um testemunho a zelar, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que a Bíblia está dizendo? Isso não vai dominar a sua vida, isso não vai guiar a sua vida, porque você tem condições de rejeitar essa prática humana, natural e às vezes maligna. Por exemplo, as pessoas hoje querem forçar, irmão, a ideia do homossexualismo sendo encarado naturalmente. Agora é filme, é novela, é jornal, tudo que se passa na televisão, no jornal, é tentando amparar essa ideia, dizendo que é normal, isso faz parte da vida. Porém, a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Você não pode encarar isso de forma natural, irmão. Se Deus criou, e Ele está dizendo que criou, e você tem que aceitar como verdade absoluta o que Deus criou. Então você não pode, mas todo mundo está fazendo agora, um monte de mulher beija mulher, um monte de homem beija homem. Irmão, comece a observar o que é certo e o que é errado, o que é princípio e o que não é princípio. Pastor, qual é o problema de fazer sexo antes do casamento se eu vou casar? É porque é errado. A Bíblia diz, irmãos, a posse antecipada de uma herança, no fim não será bem sucedido. Você quer ir contra um conceito estabelecido por Deus para defender o seu gosto e a sua vontade? Deus não vai mudar a palavra dele porque você acha que é certo. A palavra dele, irmãos, diz a Bíblia, ela é imutável, ela não muda. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Não tem como mudar, não tem como alterar essa verdade. Você pode querer ser politicamente correto, mas eu não quero ser politicamente correto. Quero ser filho de Deus, irmãos. Eu quero fazer valer a palavra dele, os valores dele. Está preocupado com quem vai gostar do que eu falo ou não? Eu estou nem aí. Devo nada aos outros. Eu devo o amor. Pastor, mas e os outros? Meu irmão, estou nem aí. É os outros que vão levar você para o céu? Vai ter que chegar um dia que você vai ter que prestar conta ao Todo-Poderoso, irmão, do que você faz ou do que você fez. Um dia você vai ter que dizer, Senhor, eu fiz isso, mas por que você fez? Eu não sabia. Sabia, porque no dia 26 de janeiro você estava na igreja. Olha aqui um filmezinho da sua vida. Aí passa lá você sentado aqui e vai me ver pregando. Falei, Jesus, disso aí eu não posso fugir não, estava lá mesmo. Mas Senhor, eu estava no celular. Falou, não importa, não é hora de você estar no celular.
Outro dia eu estava vendo um post do pastor Silas Malafaia, ele proibiu o celular na igreja. Ninguém vai mexer mais no celular. Pá! Já tem gente se tremendo aqui. Irmãos, a guerra espiritual ela é real e você precisa acordar para essa verdade bíblica. O diabo ele não brinca, lembre-se sempre, ele veio para quê? Roubar. Só para fazer coisinha boba, coisa inocente, que não ofende ninguém. Ele veio só roubar, matar e destruir. Irmão, é isso que ele quer fazer. Na primeira oportunidade, ele vai sancionar o seu desejo. Sabe por que você não sente isso diretamente? Porque a Bíblia diz que ao meu lado e ao seu lado estão os anjos de Deus, para nos privar dessa situação. Para isso, você precisa intensificar a sua batalha na sua vida. O crente, irmãos, está nessa batalha, querendo ou não. Ele faz parte desse processo, dessa guerra diária, cotidiana, a cada minuto, a cada segundo. Você faz parte desse meio. Uma vez que você aceitou Jesus, você se opõe a Ele. O príncipe das trevas, de onde nós fomos libertos, ele tem uma característica, se é que a gente pode dizer positiva, ele tem, irmãos, ele nunca vai se dar por vencido. Nunca. Ele nunca vai deixar de tentar atentar você. E para isso, nós não podemos ignorar essa batalha, e a Bíblia fala amplamente dessa batalha entre luz e trevas, entre a igreja e o nosso inimigo, Satanás e os seus demônios. A Bíblia fala de uma situação específica e pontual, onde Satanás transtornou, acabou, destruiu a família de um homem chamado Jó. Porém, esse homem era tão correto, esse homem era tão bom, que ele não recebeu o conceito, esse conceito positivo do seu pai, da sua mulher ou dos seus filhos. Esse conceito ele recebeu diretamente de Deus. Olha o que Deus disse acerca de Jó. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha que homem exemplar. Não obstante a esse estilo de vida, Deus permite que Satanás faça algumas coisas. Isso mostra, irmãos, a onipotência de Deus, o controle de Deus em todas as situações. Quando o inimigo tentou intentar contra a vida de Jó, ele teve que primeiro falar com Deus. E Deus permitiu. Deus traçou o limite para a ação do inimigo contra a vida do Jó. Disse, até aqui você pode ir, até aqui você pode chegar. E a Bíblia diz, irmãos, que Jó foi o quê? Atingido com tudo que você puder imaginar. Ele perdeu filhos, ele perdeu até uma mulher maluca que ele tinha, que enquanto ela estava ainda viva, cuidado, irmã, não deixe o inimigo botar palavras na sua boca no momento da guerra, do sofrimento. Porque essa mulher, vivendo o quadro que eles estavam vivendo, sabe o que ela disse para Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre, infeliz. Amaldiçoa, acaba com tudo. Que Deus é esse que te abandona, que permite você viver? Você já viveu com algumas pessoas assim? Que é crente, vem à casa de Deus e no momento da dor, da dificuldade, do problema, ei, maldiçoa esse Deus aí, para que ele está servindo? Olha aí, ó, se Deus existisse, o que adianta você ir para a igreja? O que adianta você dar o dízimo? O que adianta você orar? Olha a vida que você está passando, amaldiçoa o teu Deus e morre, chuta o balde. Sabe qual foi a resposta desse homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal? Falas como qualquer doida.
Você tem que dizer para esse tipo de gente que se levanta com esse tipo de situação: ei, você está falando como qualquer doido. Todo mundo que está vivo nessa terra pode passar por uma ou outra situação. Você está vivo. Você pode passar por uma ou outra situação, sim ou não? Sim, irmão. Você está vivo, mas sabe qual é a diferença? Você tem a certeza que do Senhor proverá o seu livramento. Dia menos dia, Deus vai intervir na sua vida. Deus vai cortar o problema. Deus vai dizer: acabou o seu tempo de aprendizado. Basta, põe fim ao seu problema. E o seu problema acaba. Assim como ele começou, ele pode acabar. Ele pode acabar hoje. Basta Deus dizer: acabou o seu sofrimento. Acabou o tempo de aprendizado. Mas enquanto você não aprende, você está na escola. Você não se forma. Você não aprendeu ainda o que Deus tinha para você. Irmão, era para o povo de Deus fazer do deserto uma passagem. Seria apenas uma passagem. Mas durou 40 anos. Depois, 400 anos. Porque eles não entenderam o que Deus queria. O deserto ele pode se tornar gigantesco na vida de algumas pessoas quando elas não conseguem entender o plano de Deus. O que Deus quer para esse período. Deserto, irmão, não é lugar para moradia de crente. Deserto é lugar de passagem. E é interessante que nós cruzamos o deserto. Esse que o povo de Deus cruzou, só que quando nós o cruzamos de ônibus. Com ar-condicionado dentro de cada ônibus que estava na caravana de Israel e tudo. E em meio a tudo isso, com água, com ar-condicionado, sentado, o povo ainda reclamava. E na época, pastor Renê era o líder da nossa caravana. Ele dizia: irmão, isso é feito do espírito do deserto. Você está com toda a estrutura, você está de ônibus, você está no ar-condicionado, você está sentado, você está tranquilo, você está descansado, você não está andando, mas está reclamando. Efeito do deserto. Quando você começa a reclamar, irmão, pode observar, seu deserto está começando. Quando você começa a reclamar, isso é efeito do deserto. E quando você, por outro lado, inverte essa reclamação, quando você começa a adorar, é fim do seu deserto, irmão. Salmo 126, quando o Senhor encheu a nossa boca, ela se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso nós estamos alegres. Quando começa a ver louvor, quando começa a cantar, quando você começa a ver soluções, quando você começa a ver milagres, seu deserto está chegando ao fim. Quando você acorda no meio de uma chuva como essa de manhã, fala: Senhor, chovendo ou não, eu quero te agradecer. Eu queria que estivesse fazendo sol, mas está chovendo, eu quero tributar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Senhor é bom na chuva ou no sol, louvado seja o Teu nome. Irmão, tem algo novo de Deus acontecendo na sua vida. Você começa a ver novidades, intervenções, o florescer do milagre de Deus, é porque o seu deserto está chegando ao fim. Satanás transtornou a vida de Jó, mas a Bíblia diz: com tudo isso, não pecou Jó contra o Senhor. E olha o resultado dessa luta, desse sofrimento, dessa batalha que Jó travou contra Satanás diretamente. No final do seu livro, no capítulo 42, ele diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. É aqueles crentes, irmão, que vêm para a igreja, escuta a palavra de Deus, participa do louvor, mas não cumpre a Bíblia. Eles não se tornam operosos praticantes. Ele gosta da mensagem, ele gosta dos irmãos, ele gosta da igreja batista, ele vem à igreja, mas ele não está cumprindo a palavra de Deus na íntegra. Ele não consegue ver o resultado da prática da palavra de Deus na sua vida.
E Jó, ele consegue descobrir uma coisa: Senhor, nesse tempo que eu só ia na igreja, eu só ouvia as mensagens, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas depois que eu passei por tudo isso, agora os meus olhos te veem. Agora eu consigo enxergar quem Deus é de verdade. É o que diz o salmista: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Ele está dizendo: Senhor, obrigado por eu ter passado por toda essa prova, por toda essa luta, porque através disso eu aprendi os teus decretos. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, porque eu aprendi os teus decretos. Agora eu sei quem é o Senhor, agora eu sei que o Senhor é um Deus de livramento. É igual, irmãos, uma pessoa se converteu, uma famosa, agora está em todos os púlpitos. Em todos os púlpitos, não tem agenda para essa famosa. O que ela diferencia de você, irmão, que viveu também o outro lado sem Deus? O que a gente vai trazer uma pessoa dessa para dar um testemunho? E o seu testemunho, e o meu testemunho de quem é Deus? Só porque eu não tinha 1 milhão de curtidas no Instagram? Ah, para, irmão. Irmão, Jesus entrou na minha vida, Ele entrou na minha também. Jesus me curou, quantas vezes Ele me curou? Aí eu vou porque uma pessoa tem 2 milhões de curtidas, ela se converteu, agora vai vir nos púlpitos pregar. Irmão, não tirou nem a fralda, como é que uma pessoa dessa pode pregar num púlpito? A nova convertida, agora porque é famosa, tem 2 milhões de seguidores, ela pode vir falar no púlpito e você aplaudir e dizer amém, glória a Deus. Para, irmão. E o seu testemunho? O que Deus fez na sua vida? Tem gente aqui que era mãe de santo, pai de santo. Eu também, irmão, sou pai de santo. Para o seu desespero, sou pai de 3 santos, avô de 3 santinhos. Tenho 3 mulheres na minha vida, minha mulher e minha filha, e 4 mulheres agora, e minhas 2 netinhas. 5? Sete com a nora. Irmão, tem 7, tem um harém. Irmão, claro que a gente não vai postar isso. Aí tem um irmão que posta logo o que não pode. O pastor diz que tem um harém, aí ele vai e corta o que é bíblico e deixa só o harém. Aí posta na internet, depois eu estou enrolado. O pastor tem um harém, está ensinando a igreja que pode ter 7 mulheres. Não, é minha mulher, minha sogra, minha nora, 2 netas, minha filha. Está entendido, irmãos? Dá um zoom em mim aí, irmão. É minha mulher, minha filha, minha sogra, minhas 2 netas e minha nora. Em nome de Jesus, irmãos. Só tenho uma esposa. Mulher, marido de uma só esposa, conforme diz a Bíblia. Pode cortar. Sou o diretor, irmão, faço o que eu quero. Nos evangelhos, a Bíblia relata uma situação de um homem gadareno, de uma pessoa que estava infestada. Irmão, tinha demônio até debaixo da unha. Infestado de demônios, legiões perseguindo esse homem. A Bíblia fala de um homem que era jogado na água e no fogo pelo demônio. E ainda tem gente que não acredita em demônio. A Bíblia está mentindo, irmão. A Bíblia é um livro igual ao do Harry Potter. Para com isso, a Bíblia é a Bíblia. Claro que demônio existe. Maria Madalena, liberta de 7 demônios. A Bíblia fala da luta que Jesus travou na cruz, antes da cruz do Calvário, no deserto, contra Satanás. Sim ou não? Irmão, o diabo ao vivo, ali não era demônio não, ali era o capeta mesmo, Lúcifer, Satanás, que tem gente que enfrenta. Tem gente que pensa que, pastor, estou enfrentando uma luta com Lúcifer. Duvido, irmão. Lúcifer não gasta tempo com pessoas aparentemente de nível de autoridade menor. Jesus enfrentou Lúcifer naquela hora. Não era demônio. Que existem, 1/3 se precipitou do céu. Irmão, tem muito demônio. Mas graças a Deus, 2/3 ficaram com Deus.
tem mais anjo do que demônio. Tem gente que tem dom de discernimento de espírito. Isso é dom. A pessoa discerne. E às vezes eu fico encabulado que tem gente que só consegue ver demônio. Agora eu te pergunto, irmão, 2/3 é maior do que 1/3? Agora não é Bíblia não, é matemática mesmo. 2/3 é maior, Léo, do que 1/3? Maioria absoluta. Como é que tem gente que só... Pastor, eu vi uma sombra. Eu também estou vendo aqui, irmão. Um dia nós estávamos no acampamento. Eu quero encerrar com isso para a gente continuar no domingo que vem. Uma pessoa viu uma sombra, um vulto bem grande, passando em frente aos dormitórios. Aí foi fazer batalha espiritual, espírito de Beelzebu, eu te repreendo, sai daqui, nós estamos buscando a Deus, eu não aceito que você esteja aqui. E o irmão começou a orar alto, nós acordamos. O que foi, irmão? Falou, pastor, tem um demônio rondando os dormitórios dos irmãos. Eu falei, está amarrado, rapaz? E ele falou, pastor, vamos fazer aqui uma batalha espiritual. E a gente até começou, ele, pastor Marcos. Daqui a pouco, irmão, lá vem o espírito de Beelzebu, uma vaca da chácara. Como a gente é tendencioso a achar que tudo é demônio. Antigamente, nossa igreja era num subsolo, ali no centro de Taguatinga, e nós tínhamos ventiladores, porque não havia janelas externas, e tinham vários ventiladores. O irmão estava sentado à frente de um ventilador, e estava muito calor naquela manhã, o irmão foi e saiu ligando os ventiladores. E na hora do meio do louvor, o ventilador foi ligado, e o ventilador passava assim, ele fazia a rotação deles. E todas as vezes que ele passava, o irmão se arrepiava. Ele chegou para a mulher dele e falou, tem demônio aqui. De vez em quando eu sinto um vento, um arrepio, e o ventilador. E ele começou, sai Satanás, eu te repreendo, aqui você não tem poder, na minha vida você não entra. E a gente vendo aquela situação, o irmão lutando aquela coisa toda e repreendendo, começou a hora alta. Falei, o que foi, irmão? Falei, pastor, tem demônio aqui, que de vez em quando eu sinto um ventinho. Falei, é aquele demônio ali? Ele olhou para cima, era o ventilador. Aquele ali que está fazendo isso? Pastor, me perdoe. Falei, te perdoo, irmão, larga de ser bobo. Irmão, por que você não pensa que é um anjo abanando você no dia de calor? Achei engraçado. Se tem mais anjo do que demônio, o negócio está vindo assim, te banando, te ajudando a prestar atenção no culto, você pensa logo que é um demônio. Falou, estou me arrepiando todinho. Tem gente que pensa, irmão, que unção precisa arrepiar. Falou, pastor, então a unção, olha como é que está meus cabelinhos aqui. Foi, está com frio? Irmão, vamos parar de ser besta. A gente precisa entender que Deus não se move pela minha e pela sua emoção, não. Demônio existe, mas a Bíblia diz, ele está debaixo dos meus pés. Eis aí vos dei o quê? Autoridade. Primeira vez que eu fui expulsar um demônio, irmão, estava com tanto medo, mas com tanto medo, mas muito medo, meu joelho tremia, a rótula do joelho tremia. Para mim permanecer de pé foi uma luta. Eu não sabia como é que eu fazia, se eu tentava segurar numa coisa ou se eu repreendia. De tanto medo que eu estava. Depois foi aparecendo outras. Para finalizar, nós estávamos na igreja que o meu sogro era pastor. Um demônio pegou uma pessoa muito séria do meio do coral ali, lá em cima da plataforma, e começou, irmão, crente quando vê demônio, quer expulsar, quer fazer aquela festa, quer mostrar que é poderoso. Sai, fica de joelho, agora mão para trás, quer mostrar que é poderoso. Aí todo mundo, a hora que viu, caiu em cima do demônio. Aí começou, eu te amarro. Aí o outro, fica de joelho. Aí o outro, mão para trás. Irmão, eu estava nesse dia. O demônio falou, é para mim ficar de pé ou de joelho? Escarnecendo. Aí um irmão sensato falou, irmão, nada contra ninguém, mas eu vou expulsar o demônio, vocês me ajudam aí, vocês ficam orando por mim. Aí o irmão tomou lá a autoridade do negócio, Satanás, em nome de Jesus, sai desse homem. E o irmão ficou completamente livre. Agora já pensou, uma outra história que eu ouvi falar quando eu dava aula no seminário, o irmão falou, pastor, um dia eu fui expulsar o demônio, e ele chegou para mim, eu não vou sair porque você comeu uma salsicha. Você não está em jejum. Eu
Falei, irmão, e aí? Aí eu parei, pastor. Falei, tu é besta mesmo, hein, irmão? Por que você não falou, espírito de salsicha, sai da minha vida e sai da vida dele? E pai, irmão, tem tanta história fantástica. Para encerrar agora, aconteceu com o irmão da nossa igreja. Eu estava pregando, mas Helenita sabe quem é ele, que ele é antigo. Eu estava pregando sobre isso, eu falei, irmão, a gente tem que jejuar e tem que orar. O irmão entrou num jejum sem água, sem nada. E ele começou a jejuar no domingo seguinte. Falou, pastor, o demônio está furioso comigo. Falei, é mesmo? É. O demônio está atrás de mim. Eu falei, como assim, irmão? Eu fui abrir a geladeira essa noite. Hora que eu abro a geladeira, a coxinha abriu a boca para mim. Eu falei, irmão, a partir de hoje, em nome de Jesus, você não está autorizado. Mas pastor, eu fiz um propósito. Você não está autorizado a jejuar mais. Naquele dia, ele parou o jejum. No domingo seguinte, eu falei, e a coxinha correu atrás de você? Ele falou, não estou vendo mais não. Eu falei, então tá bom. Irmão, quando a gente jejua, nós ficamos sensíveis no reino espiritual. Aguçam os nossos sentidos espirituais. O demônio existe e ele vai tentar nos enganar, nos ludibriar. E para encerrar mesmo, para a gente continuar domingo que vem, a Bíblia diz o quê? Que o diabo, ele se transforma em quê? Até em anjo de luz para enganar, se possível, os salvos. Irmão, você pensa que ele vem na forma mais ele vai se transformar para tentar enganar você. Feche os seus olhos. Não vai ficar com medo não, irmão. Não vai pensar que o alface vai correr atrás de você hoje na hora do almoço, não, porque não, sei lá, né? Vai que corre. Todo espírito de coxinha está amarrado na sua vida, irmão. Vamos pedir a Deus que nos dê sensatez, que abra os nossos olhos espirituais para essa guerra iminente, em nome de Jesus, que você possa prevalecer contra as astutas ciladas de Satanás. O inimigo existe, mas pela minha fé e pela sua, pelo poder que há no nome de Jesus, ele está vencido nas nossas vidas e nas nossas casas. Ele vai ter que deixar as situações, a nossa vida financeira, a nossa saúde, ele vai ter que sair em nome de Jesus. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Se ele é maior do que aquele que está no mundo, então nós vamos prevalecer contra ele todos os dias da nossa vida. Mas ele não vai sair se você não mandar ele sair. Você vai ter que mandar ele embora. Você vai ter que mandar ele sair dessa situação, dessa pessoa. Porque, irmão, ele é um demônio, ele é astuto, ele é audacioso. Mas está derrotado no poder do nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar nessa manhã.